E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro? Vem comigo. Hoje nós vamos falar do descritor número 6. Lembrando que eu estou falando dos descritores do CIMAV, para a nossa provinha do fim do ano, tá certo? Para os alunos do nono ano. Hoje o nosso descritor nos diz o seguinte. O descritor número 6 diz: corresponder uma figura plana desenhada em uma malha quadriculada à sua imagem, obtida por meio de uma redução ou uma ampliação. Pessoal, quando a gente fala de malha quadriculada, correspondência, imagem aumentada, imagem diminuída, ou seja, ampliada, ampliação, redução, gera uma grande confusão. O que eu preciso ter em mente para me falar sobre esse descritor? Você precisa saber que quando eu trato de ampliação, eu preciso fazer uma multiplicação por 2, por 3, por 4, não importa. E eu preciso seguir esse padrão. Então, se eu multiplico, eu aumento, ou seja, eu faço uma ampliação. E se eu quero fazer uma redução, eu faço uma divisão por 2, por 3, para o que for possível. Só que eu preciso manter a proporção. Ou seja, se eu multipliquei uma linha, eu também multiplico a coluna. E para redução a mesma coisa. Se eu dividir uma linha, eu divido a coluna. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês que vai ficar bem claro. E aí a gente vai acabar esse tabu de ampliação e redução. É algo complicado, tá bom? A figura a seguir representa uma cruz. Pessoal, quando você olha, você vê essa parte colorida, você vê a cruz, correto. Mas o que eu preciso analisar? A malha quadriculada vem com quadradinhos, né? Essa aí está representando como se cada quadradinho medisse um por um, certo? Ou seja, um de altura, um de largura. Mas o que eu preciso prestar atenção? É nessa medida? Não, pessoal. Eu preciso prestar atenção no seguinte: quantos quadradinhos foram coloridos? Aí eu tenho que analisar todas as partes da cruz, a parte superior, a parte lateral, a parte inferior, a altura da minha cruz, o comprimento, tá bom? Então vamos ver o que essa questão está nos pedindo. Eu já dei uma olhada na cruz aqui, vamos ver o que ela nos pede e vamos analisar. As medidas de todos os lados foram reduzidas pela metade. Qual figura representa a nova cruz? Voltamos na figura. Se ela foi reduzida, para reduzir, o que eu falei com vocês? A gente divide. Se está falando que ela foi reduzida pela metade, a gente vai dividir por quanto, pessoal? Por 2. Então, pessoal, vamos fazer uma análise dessa questão. Nós teremos que prestar bastante atenção no enunciado. O enunciado me fala de uma redução de cada lado da figura. Essa figura minha ela tem 12 lados, correto? Para ficar mais fácil, nós vamos dar nome a esses lados, porque aí quando eu explicar para vocês, vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, nós vamos chamar de base, o que está embaixo, né? Então, nós vamos ter a base 1, aqui a base 2 e aqui a base 3. Se eu tenho uma base, eu tenho topo, então eu vou chamar de topo 1, topo 2 e topo 3. E as laterais da minha figura são os lados, né? Então, nós vamos só numerar esses lados. De lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, lado 6. Eu vou seguir a redução no sentido horário, começando aqui da base 1. Vem comigo. Ao reduzir a base 1 pela metade, se eu tinha 4 colunas, agora eu tenho 2 colunas, correto? Lembre-se bem, se eu reduzir a base, eu reduzi até o topo, correto? Então, esse topo lá já foi reduzido, não preciso mexer nele mais. Vamos lá para o meu lado 1. Lado 1, eu tinha 4 linhas. Reduzindo pela metade, agora eu tenho 2 linhas. Vamos para a minha base 2. Base 2, nós tínhamos 4 colunas coloridas, agora nós temos 2 colunas coloridas. E o meu lado 3? Se eu tinha 4 colunas, agora eu tenho 2 colunas, correto? O lado 3 só tinha 2 linhas. Então, ele vai ficar apenas com uma linha, reduzindo pela metade, uma linha está aí. Preciso mexer no topo 2? Não, pessoal. Sempre quando eu mexer na base, o topo já foi reduzido pela metade, então não será necessário.
Agora eu fui lá para o meu lado 5. Lado 5 também eu tinha duas linhas. Agora eu só tenho uma linha, correto? Preciso mexer no topo 1? Não, foi o primeiro que eu mexi junto com a minha base 1. E o meu lado 6? Também não. Quando eu reduzi o meu lado 5, o lado 6 também foi reduzido pela metade. Nessa demonstração que eu mostrei para vocês, a gente achou qual figura então? A gente achou a alternativa A. Espero que tenha dado para visualizar bem essa redução aí. Tome muito cuidado. Foi pedido redução dos lados pela metade, e não da figura pela metade. Então, na verdade, essa redução foi feita por 4, ou seja, nossa figura foi reduzida em 4 vezes. Entendido? Veja o polígono desenhado na malha quadriculada abaixo. Então, nós temos um polígono aí qualquer que foi desenhado numa malha quadriculada. Por que eu preciso analisar quantos quadradinhos foram usados para mim desenhar esse polígono? As medidas de todos os lados foram dobradas. O novo polígono semelhante à figura acima é... Voltamos lá no primeiro polígono. Se foi dobrada, ela foi o quê? Multiplicada por 2. Então, na nossa figura, onde apresenta 2 quadradinhos, ela vai ter que apresentar 4. E onde apresenta 6 quadradinhos, nós teremos que ter 12 quadradinhos coloridos. Vamos fazer uma análise aí. Na primeira figura, a parte superior, nós temos uma linha com apenas 2 quadradinhos coloridos. Então, já vamos analisar. Se nós vamos dobrar, a gente vai precisar de 2 linhas com 4 quadradinhos. Já vamos eliminar algumas opções. A opção A, temos 2 linhas? Temos 2 linhas. Temos 4 quadradinhos coloridos? Temos 4 quadradinhos coloridos. Resolve? Resolve. Vamos à opção B. Temos 2 linhas? Temos 2 linhas. Temos 4 fileiras coloridas? Também temos 4 fileiras coloridas. Vamos guardar ela aí, ela ainda me serve. Pessoal, quando a gente for analisar as figuras, a gente percebe que todas as partes superiores foram dobradas. Quando a gente faz a análise dessa figura, a gente observa que em todas as opções, nós agora temos 2 linhas coloridas. Na figura original, nós só tínhamos uma. Então, se todas têm 2 linhas coloridas, já é uma opção que poderia corresponder à minha figura. E nós tínhamos 2 colunas e todas elas também estão com 4 colunas coloridas na parte superior. Ou seja, por enquanto, qualquer uma delas poderia representar a minha figura original. Mas vamos para mais detalhes. Na parte de baixo, no corpo dessa figura, nós temos 2 linhas coloridas. Com quantos quadradinhos coloridos, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, com 2 linhas com 4 colunas. Então, agora já vai ficar mais fácil. Onde aí nós vamos ter 4 linhas com 12 colunas coloridas? É contar mesmo, pessoal. Então, pessoal, a nossa única alternativa seria a opção A. Por quê? Ela tem na lateral 4 linhas e tem 12 quadradinhos coloridos. Compreenderam? Vamos para mais uma. O desenho a seguir representa o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente, pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou na população da cidade, o prefeito solicitou que fizesse um novo projeto com um desenho maior. Pessoal, essa é bem tranquila, uma ampliação, já está falando que foi um desenho maior. Olha o primeiro desenho dessa praça. Quantos quadradinhos a gente tem? Ou seja, quantas quadras a gente vai utilizar? 2 linhas, 3 colunas, correto? Vamos analisar agora o desenho maior. Olha, a praça vai ficar nesse formato aí. Eu preciso saber o que essa questão está me pedindo. Ele quer saber o seguinte: o novo projeto terá qual área? 2 vezes maior que a primeira? 3 vezes maior que a primeira? 4 vezes maior que a primeira ou 6 vezes maior que a primeira? Pessoal, agora ficou bem tranquilo. O que eu tenho que fazer? Eu pego a minha área e multiplico por 2, por 3, por 4 e por 6 e vamos ver o que a gente acha lá na frente.
para a gente saber quantas vezes esse primeiro desenho da praça foi ampliado, é muito simples. Quantas quadras a gente tem na nossa nova figura? Pessoal, vamos lá. Ó. Na primeira linha nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós temos 6 quadras vezes 4 linhas, 6 vezes 4, logo nós temos o quê? 24 quadras, correto? Se eu ampliar a quadra número 1 duas vezes, nós vamos ter o quê? Nós temos 6 quadras, nós teremos 12 quadras. Se eu ampliar ela 3 vezes, nós teremos 18 quadras. Ainda não me atende. Se eu multiplicar 6 vezes, nós teríamos 36 quadras. Mas a gente sabe o quê? A gente contou, igual eu falei com vocês, tem que contar mesmo. A gente contou que a nossa nova praça vai ter 24 quadras. Ou seja, 6 vezes 4, resposta correta, 4 vezes. Ou seja, o nosso desenho da praça inicial foi aumentado 4 vezes. Concorda comigo? Espero que tenham compreendido bem e que eu tenha conseguido ajudar vocês para se saírem muito bem na prova do CIMAB. Aguardo vocês na minha próxima aula.